porque Jesus perguntou aos dois cegos que agora no caminho vinham seguindo, que eram homens que tinham um problema de deficiência visual radical, mas que tinham uma visão espiritual diferente. Eles nunca tinham visto nada com os olhos, mas eles tinham visto tudo com as intuições do coração. E ouviram tanto que, ao aproximarem-se de Jesus, já o chamaram por uma designação messiânica de filho de Davi. Criam que Deus era o Deus da compaixão visceral, das cólicas solidárias em favor dos seres humanos, como eu expliquei ontem acerca da palavra compaixão. E eles carregam isso já dentro deles, com toda espontaneidade. Sabem que Jesus é o Messias prometido. E isso para eles não é só oralidade vazia. Quando Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Obviamente era curá-los. Eles nem mencionaram o problema de vista, porque eles sabiam que Jesus sabia. Eu até falei sobre o fato de que neles você não encontra essas orações de crente que ficam tentando informar a Deus até sobre a hora em que a pessoa foi ao banheiro. É um negócio patético. Não, Jesus sabe da lucidez deles, sabe que a cegueira física não tinha tirado deles a intuição, a visão, a cognição, a percepção, e que eles estavam lotados de cognitividade espiritual e de fé. Pergunta-lhes: credes que eu posso fazer isso? E eles responderam: sim, meu Senhor, meu Curios, ou Kyrios, Senhor absoluto, Senhor sobre mim. Eles carregam essa convicção também. Ele é o Messias, é aquele enviado pelo Deus das compaixões viscerais em favor dos necessitados. É nisso que nós cremos e cremos que Jesus que está aqui pode, sim, porque ele é o Senhor e nós o invocamos como tal. E nós o invocamos como tal. Então, Jesus lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Ou seja, aconteça com vocês conforme a previsão da fé de vocês. Porque a fé, como eu incansavelmente repito, é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé é para quem é cego no imediato, não vê nada no imediato, mas enxerga transcendentemente para além do imediato. A fé não lida com o que o imediato me apresenta. Ela vai para além do imediato, se projeta para além do imediato. A fé é a projeção de todas as possibilidades. Tudo é possível ao que crê. Para aquele que crê, não há impossíveis. Os impossíveis dos homens, disse Jesus, são possíveis para Deus. Ele toda hora nos coloca diante dessa necessidade de crer. Porque, como diz a Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, sem fé, que é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que se não veem, é impossível agradar a Deus no sentido de que é impossível acessar. Quando se usa o termo agradar, não está querendo dizer que Deus olha em estado de desagrado, de rejeição, pela incapacidade de algumas pessoas de crerem. Porque tem pessoas que nascem com uma
tendência natural muito maior a lidarem com o difícil, com o impossível, com o espetaculosamente diferente, com qualquer coisa do gênero. Isso até mesmo no nível que eu falei ontem, introdutoriamente, da fé natural, que habita todos os seres humanos do planeta. Por isso, tem uns que acham que só conseguem levantar essa pedrinha. E tem outros que são capazes de crer que podem mover uma rocha. E isso independentemente de sua relação com Deus. É um olhar de perspectiva, de bom humor, de bom ânimo, de boa projeção, de criatividade, de manifestação natural das possibilidades ainda não existentes, mais arranjáveis, mais buscáveis, mais implementáveis, porque o indivíduo que carrega essa fé, mesmo na perspectiva natural do cotidiano de todos os seres humanos, é aquele que tem uma dotação especial em relação para ver para além do empecilho imediato condicionante como algo que venha se tornar determinante para a vida dele ou dela. São pessoas que estão sempre crendo que podem se esticar para além do instante do momento e botar o pé de um outro lado do fosso das impossibilidades imediatas. O mundo está cheio disso, isso é o que diferencia um ser humano do outro, é esse humor proativo em relação à vida, que Jesus chama de bom ânimo, de boa ânima ou de bom ânimos, que é esse poder. O ânimos é um poder criativo, construtivo, que quando está casado com uma ânima, com uma alma positiva, a ânima e o ânimos se juntam para realizar o bom ânimo, que é o bom humor da propensão das realidades que lidam com a possibilidade de que o invisível se materialize como possibilidade concreta para nós. Isso pode acontecer com ateus que têm mais fé nas possibilidades do que os crentes negativos, do que os que dizem que creem em Deus contra toda a possibilidade de se entregarem. Eles creem só porque é uma palavra confessional que eles aprenderam, mas não é o que eles vivem, nem é assim que eles se comportam, nem é assim que eles se manifestam. Diferentemente de uns outros que você perguntando a eles, eles dizem não, do ponto de vista da sobrenaturalidade ou da transcendência, eu não tenho fé nenhuma. Mas mesmo dizendo isso, eles transcendem os obstáculos do cotidiano com uma naturalidade de fé que muitas vezes a gente não encontra naqueles que confessam, por exemplo, o nome de Jesus, confessam a Deus, dizem que creem que Deus fala e intervém, mas isso não passa de uma construção, de uma equação confessional, de credo e de dogmatismo, porque na prática da existência não se vê nenhum passo de ousadia, de confiança, de esperança, de construtividade, de positividade nas existências deles. Então, essas pessoas ficarão sempre atrás na vida, estarão sempre na rabeira da existência. Podem passar o dia de joelhos ou de jejum, mas se a atitude deles não começar a partir de uma perspectiva natural de bom ânimo, a própria fé, com características de dom divino especial, tem uma dificuldade muito maior de se desenvolver no coração de gente com essa negatividade toda. Por isso, não é à toa
que a gente vê com certa recorrência nas páginas dos 4 evangelhos, esse estímulo de Jesus ao bom ânimo, antes de falar em fé. Ele sempre inicia com bom ânimo. É depois que ele chama o tema da fé. Porque o tema da fé se aprofunda e cresce, e se dilata e se desenvolve imensamente mais naquela mente que já é tomada, que é possuída de bom ânimo. Bom ânimo é o precursor de toda fé. E o indivíduo que não tem bom ânimo pode ser visitado miraculosamente pela graça de Deus e passar a crer. Mas é algo muito mais difícil, contraproducente, contraintuitivo, contrainstintivo. Esses outros que já carregam esse instinto natural da positividade, que é o bom ânimo, já oferecem à vida uma plataforma para surfarem as ondas da fé com infinitamente maior desenvoltura. Tem uns que surfam apenas as ondinhas pequenas, que até quem não sabe nadar ousa pegar na praia. Agora, só aqueles que desenvolveram pelo bom ânimo, pela prática, pelo treino, pelo exercício da positividade confiante, que começa nas atitudes do nosso cotidiano, das nossas práticas totalmente irreligiosas, não confessionais, não necessariamente atreladas a qualquer dogma chamado de fé, mas que brotam, ao contrário, da natureza positivada pelo bom humor, do bom ânimo, ou pelo bom ânimo de um humor prevalente na interpretação da vida, esses têm uma capacidade muito maior de, ao invés de ficarem pegando as ondazinhas, que até quem não sabe nadar pega como jacaré na praia, das marolinhas, e tem gente que vive apenas na existência na praia das marolinhas, enquanto outros têm a coragem crescente de chegarem ao ponto e chegarem ao dia em que arriscar-se-ão nas ondas gigantes de Nazaré espiritual. Esses 2 cegos são pessoas que carregam essa propensão. Eles só tinham ouvido, mas o que eles ouviram foi o bastante para eles transformarem numa síntese que foi para além da boa vontade, do bom ânimo, do bom humor, que já é aqui caracterizado, inclusive, pelo fato de que eles são uma dupla, de que eles andam juntos. Para andar juntos é preciso ter uma boa atitude, bom humor, boa relacionalidade, bom espírito, bom ânimo. Que esses 2 andam juntos, aprendem juntos, trocam, confessam juntos, discernem juntos, ajudam-se mutuamente, fazem a mesma jornada, o mesmo trajeto, confessam a mesma coisa, desenvolvem o mesmo nível de entendimento, a ponto de que o que eles dizem é atribuído simultaneamente a ambos no Evangelho. Não se dizia um deles, disse, eles se tornaram uma conjugalidade fraterna de fé. Por isso eles são um, o que denota um bom ânimo, uma capacidade de convívio, de relacionamento, tudo isso está presente na construção e no desenvolvimento dessa fé.
credes que eu posso fazer isso? É a pergunta de Jesus, sabendo que eles são tão inteligentes e tão singulares e tão conjugalizados e tão compreensivos e tão cheios de entendimento, que nem faz a pergunta óbvia que ele geralmente faz aos deficientes de qualquer coisa. E aos visuais, tu crês que eu posso te curar? Ou ele diz, vocês creem que eu posso fazer isso? E a resposta é comum também. Disseram eles a Jesus, cremos, nós cremos. Sim, Kyrios, sim, Senhor. Então, lhes tocou simultaneamente os olhos. Eles carregavam a mesma atitude, dizendo a eles, faça-se-vos, conforme, de acordo, proporcionalmente, a vossa fé. Credes que eu posso? Sim, Senhor absoluto. Então Jesus disse, seja feito conforme, de acordo com a medida, com a proporção da fé que vocês carregam e manifestam. E aí, o que se diz é que abriram-se-lhes, tudo é plural, porque eles tinham se tornado um ente plural, no bom ânimo deles. Quando dois andam juntos no mesmo espírito, homem e amigo, mulher e amiga, seres humanos juntos, fazendo uma conjugação, uma comunhão, uma fraternidade de confiança simultânea, idêntica, igual, isso cria aquela reunião de poder supra-universal. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Faça-se-vos, conforme a vossa fé. 2 ou 3 em meu nome. Jesus diz aqui em Mateus 18, mais adiante. E a palavra usada lá no texto grego é a palavra sinfonia, quando designa 2 ou 3 reunidos em sinfonia no meu nome, eu aí estou no meio deles. Esses dois são uma sinfonia, chegando a Jesus sinfonicamente e dizendo, nós cremos e entre nós não há desacordo. Os acordos de amor, de esperança, de fé, são poderosos nessa vida. Os grandes acordos de fé. Foi Jesus quem determinou isso. A gente vê isso começando na fé natural, cuja explicação e as diferenciações eu fiz introdutoriamente no dia de ontem, está gravado aí para todos vocês. Um grupo de sócios, 2 sócios, com atitude de fé natural, equivalente, de bom ânimo, de bom humor, na visão negocial da vida, empresarial da vida, prosperarão muito mais. Como a gente vê o seguinte, toda hora, todo dia, eu estou velho de ver. Aí aqueles 2 ou 3 que começaram isso no melhor bom ânimo, no melhor bom humor, morrem. E aí os filhos herdam e começam a brigar entre si e racham. Aí você vê um conglomerado como o Pão de Açúcar se diluir. Você vê empresas gigantescas caírem. Por exemplo, o milagre da Rede Globo de televisão é que o doutor Roberto Marinho faleceu, mas passou décadas criando 3 filhos em processo contínuo de substituição dele. De modo que ele ainda assistiu anos
o processo ser tocado num espírito de relacionalidade sinfônica entre os três irmãos que tocaram e tocam o negócio, já estão ficando idosos, começando a se aposentar, mas fizeram a mesma coisa com os seus filhos, que se continuarem na mesma perspectiva e no mesmo espírito, mantendo a mesma fé natural, manterão o negócio por muito mais tempo. Mas se dividirem, isso tudo se esfarela com uma facilidade enorme. Como tem ministérios aí, que funcionam por causa da ousadia, da impetuosidade de um cara que se acha maior do que Deus. Chega a dizer, Deus não me respondeu, mas eu obtive pela raiva e pela minha tenacidade. Eu digo, Deus, se tu não vais fazer, sai da frente porque eu estou indo realizar. Porque agora eu sou Deus aqui. Já que tu não estás fazendo nada, como eu conheço. E vocês também. Que não só faz assim, diz assim, mas já declarou para muitas vezes para todo mundo que é assim que é. Quando esse indivíduo morrer, vocês vão ver que 5, 10 anos depois vai ser um esfarelamento total daquilo tudo, que só funciona por causa da pegada de fé que não precisa nem ser espiritual, é de natureza natural, de uma ousadia mafiosa, mas vai levando no peito e na marra, vai fazendo acontecer. Voltando aqui para o nosso caso, esses indivíduos já tinham passado do estado de bom ânimo, de bom humor. Isso tudo eles desenvolveram durante anos de convívio e de ajuda simultânea e mútua, de mutualidade positiva de um para com o outro. De modo que quando eles ouvem tudo que eles foram ouvindo de Jesus, como eu disse ontem, talvez tenham ouvido o Sermão da Montanha ali do lado, visto as curas, os milagres, ouvido os diálogos, acompanhado tudo, o coração deles cresceu para dizer, esse é o filho de Davi, é o Messias, é o Senhor, o Curios absoluto. E nós sabemos que ele pode tudo. Ele acabou de levantar uma menina morta. Então, quando Jesus lhes pergunta, credes que eu posso fazer isto? O filho de Davi, de quem vocês estão pedindo compaixão? Eles disseram, sim, Senhor absoluto. E Jesus diz, então, faça-se-vos conforme a vossa fé. É o apóstolo Tiago que diz, irmão de Jesus, que nos diz, nada tendes, porque não pedis. E quando pedis, pedis mal. Pedis para esbanjardes nos vossos caprichos, dos vossos deleites. São as orações do hedonismo, as orações do luxo, as orações da prosperidade, as orações do capricho, as orações do egoísmo, as orações do eu, as orações da carne, as orações da mandinga, as orações da feitiçaria, as orações do atropelo, as orações do eu contra eles, as orações de guerra. Pedis mal, pedis e não recebeis, e não recebereis, porque vocês não pedem conforme diz o apóstolo João na primeira epístola dele, no capítulo 5, não pedis segundo a vontade de Deus. São orações sem alinhamento. Sem alinhamento. Você olha para esses dois homens aqui e observa o alinhamento deles. Alinhamento um com o outro,
a uma conjugalidade, as orações deles não são interrompidas. Eles, na união deles, formam aquilo que o livro de Eclesiastes chama de um cordão de 3 dobras, um terceiro termo, que acontece por essa vinculação, por esse ilhame, por esse enlace quântico espiritual da decisão deles de se ajudarem um ao outro, de se tornarem um. Essa é uma manifestação precípua, absolutamente necessária, essencial e singular para o desenvolvimento da fé, para a manutenção da fé. Ela conta com o meu bom ânimo, com o meu bom humor, com a minha boa atitude, com a minha desenvoltura, que pode chegar ao ponto de desenvolver aquela natureza de fé atribuída ao Abraão bíblico, que creu e esperou contra a própria esperança, que viu o tempo natural das coisas ser vencido, viu a sua impotência sexual se instalar nele, a perda total de ereção, a morte dos seus próprios espermas, a parada do ciclo menstrual da esposa Sara, a morte dos óvulos. Mas assim mesmo creu, quando a promessa de Deus foi renovada a ele, quando o anjo do Senhor o visita e diz que dentro de 1 ano a mulher dele, de 90 anos, ficaria grávida e daria à luz a um filho dele, que já passava dos 100, e Sara ouviu isso do outro lado do pano da tenda e riu. Deu aquela gargalhada para dentro, dizendo: se esse aí é o anjo do Senhor, enlouqueceu, pirou. E o anjo disse: por que Sara está rindo? Lá do outro lado, daqui a 1 ano ela vai saber que não haverá para Deus impossível em nenhuma das suas promessas. Mas Abraão, Paulo diz em Romanos, no capítulo 3, no capítulo 4, se você ler na sequência, que Abraão se fortaleceu na impotência dele, dando glória a Deus, olhando para o eterno, se vestindo de lentes que transcendiam a sua condição física, orgânica, a sua potencialidade humana imediata. Foi para além do imediato, se projetou para além do imediato na promessa da fé, da palavra da fé. E o coração dele foi se enchendo de uma renovação, de uma alegria de esperança. Por isso se diz que ele creu contra a própria esperança. A esperança já tinha se esgotado do ponto de vista de todos os tracejamentos esperançosos possíveis, mas ele enfrentou, rasgou a esperança e estabeleceu um parâmetro referencial totalmente novo para a esperança que não confunde, aquela que vence a tribulação, o impossível e põe a sua marca para além do absurdo. Credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor de todas as coisas. Essa é a fé que nos coloca na posse do transcendente. Essa é a fé que me dá o cálice absoluto da graça de Deus. Sim, Senhor, meu Curios, Senhor dos senhores, meu Senhor absoluto. Eu creio, nós cremos como um só. Então Jesus disse: faça-se com vocês, aconteça com vocês, conforme o olhar, a fé, a visão, a perspectiva, a confiança,
a entrega, a certeza, a determinação presente aí na mente e coração de vocês. Se vocês creem, vocês já veem. Porque foi Jesus quem estabeleceu esse princípio. De crer primeiro para ver depois. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tudo segue uma lógica espiritual no Evangelho, a mesma lógica de princípios espirituais. Bem-aventurados os que não viram e creram. Porque o ver supremo é o ver da fé. O ver maior é o ver da confiança. O ver sobrenatural é aquele que empresta concreção ao abstrato e trata o abstrato não como uma abstração, mas como uma concreção pré-realizada no meu universo de mente e coração. Bem-aventurados os que não viram e creram, e que oram de acordo com a vontade de Deus. Credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor. Porque o Senhor mesmo dissera, eu fui enviado para, entre outras coisas, abrir os olhos aos cegos. Em todas as medidas. A cegueira física, a cegueira mental, a cegueira espiritual, os impedimentos cognitivos que me podem dar acesso de percepção à grandeza da possibilidade do desenvolvimento de mim mesmo no alargamento e no aprofundamento da minha fé, que é o que vai gerar o alargamento da minha compreensão, o dilatamento do meu entendimento, é o que vai me catapultar para dimensões mais excelentes, é o que vai me dar acesso àquilo que, sem fé, é a parede do absurdo. Sem fé, é uma parede da física newtoniana, inatravessável. Mas com fé, o mundo inteiro se transforma em spooky science, como disse Einstein. Enlaces quânticos acontecem, o inatravessável é atravessável, o elemento considerado sólido fica completamente pervadido e pervasível, penetrável. E o que não admite partículas, só ondas, passa a admitir partículas e ondas. O que é um elemento só nessa outra dimensão da mecânica quântica, que é uma dimensão que metaforiza de maneira extraordinária como a fé opera, como a mecânica da fé opera, um elemento pode se transformar em 2, em 3, em 10. Quando você olha para além da parede do bloqueio newtoniano imediato, daquilo que em sendo pedra é pedra, em sendo inatravessável é impossível, mas que no mundo e no ambiente quântico é atravessável, é possível. O permanente se torna impermanente, os impossíveis vão se tornando possibilidades aos milhares. Quando a gente, pela fé, eu vou usar apenas a expressão quantifica para metaforizar essa ambiência da fé, quando a gente sai do ambiente engessado das crenças que operam no universo físico, do inatravessável, da racionalidade, do racionalismo que não se permite pervadir. E a gente sabe e passa a entender que o racionalismo é diminutivo, é mediocrizante, é reducionista.
é cego, porque só enxerga o óbvio possível ante os olhos limitados, e a gente deixa o mundo newtoniano e mergulha nessa dimensão subatômica, aonde tudo é possível, aonde o absurdo é a lei do dia, aonde não há impossíveis, aonde não há distância, onde o espaço-tempo estão relativizados, aonde todas as coisas determinadas como irrealizáveis deixam de ser conjugadas, porque no ambiente de fé, ilustrativamente falando, nessa metáfora quântica, no ambiente de fé, tudo é possível, nada está distante, nada é inatravessável, nada é absurdo. O absurdo é a simplificação de tudo. Você lida com o absurdo de maneira simples, quando você alcança esse nível de fé. E que sabe que sobre todos os fenômenos existe o Kyrios, o Senhor. Todas as outras coisas, todas as outras realidades existem nele, para ele, por meio dele, para a glória dele, estão sob ele. E eu sou nele, e tudo mais também. Quando você chega aí, o mundo do possível e do impossível desaparece. A realidade do isso não dá passa a fazer parte apenas da preguiça do meu cotidiano. Mas, na realidade, quando eu olho sério para a vida, eu começo a perceber que tudo é possível se eu me alinho, se eu tenho esse lhame de fé, se eu tenho esse enlace, se eu me amarro ao Deus dos impossíveis, se eu me vinculo, se eu, não com a boca, mas com o coração, sei e creio que tudo é possível nele, e eu tenho um amém absoluto para essa declaração de que nele não há impossibilidades, e eu me alinho com ele, com a vontade dele, como diz João na primeira epístola, já falei no capítulo 5, se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, ele o fará. De acordo com Tiago, que diz, nada tendes, porque não pedis, e quando pedis, pedis mal, em desacordo com a sua vontade. Totalmente coerente com Isaías 58, que diz, olha, os jejuns de vocês, as orações de vocês, me são desprezíveis, porque são orações de ódio, de guerra, de ciúmes, de interesses pessoais. A isso não esperem que a vossa voz seja ouvida no alto. Está lá em Isaías 58, como de resto está para todo lado. Mas quando eu mantenho esse alinhamento, que é alinhamento com o meu irmão, que é alinhamento de comunhão, que é alinhamento de amor, de inclusão, de fraternidade, de graça, de perdão. Bom lembrar que Jesus disse, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Ele está falando no contexto antecedente e consequente do tema de perdão. Então, fé, perdão, relacionamento, fraternidade, encontro, são realidades que não se separam. O grande alinhamento não é aquele que alguns ensinaram para você de decorar textos bíblicos e sair dizendo para Deus, olha, com base no versículo tal, no versículo tal, no versículo tal, no versículo tal, eu te peço isso, aquilo, aquilo outro. Isso aí é mentira. O apóstolo Pedro diz, na primeira epístola dele, no capítulo 3, sobre essa fé que fala com Deus e recebe resposta de Deus, sobre esse lhame, esse vínculo
dessa fé ilustradamente pela mecânica quântica em relação à conjugalidade do casamento. Ele diz no capítulo 3, versos 7, 8 e 9, que se eu estabeleço uma relação de ódio, de raiva, de abismo com a minha mulher, por exemplo, as minhas orações não são ouvidas. Esses dois que fazem parte da igreja mais primária, mais primal, mais primitiva, que são esses dois do vínculo conjugal, se eles não têm acordo entre eles, no que pedem, no que buscam, no que dizem que vão realizar, essas orações não são ouvidas. Pedro diz, essas orações são interrompidas. Está aí, 1 Pedro capítulo 3, leia, verso 7 em diante. E esses dois aqui, eu estou forçando nessa ideia para você entender, são uma conjugação fraterna. Estão de acordo. É o mesmo Senhor, é a mesma fé, é a mesma expectativa, é o mesmo caminho, é o estar juntos sem separação, é o falar unanimemente. Eu aí estou no meio deles, dessa igreja primal, dessa igreja essencial. Isto é igreja. Isso é a expressão mais primitiva do significado de corpo de Cristo. São esses dois aqui, como foram aqueles amigos lá do homem que foi baixado no seu leito para Jesus curar. Eu falei que aquilo era igreja, aqui também de novo. São esses que dizem sim, meu Kyrios, meu Senhor absoluto, que se curvam, que são dulos, servos dessa consciência, que começa dessas unanimidades de fraternidade, de amor, que fazem dois se tornarem três num termo projetado de fé sobrenatural na vinculação deles. Essa união de dois faz uma projeção de três dobras que não se rebenta jamais, que segue. E é a isto que Jesus atribui uma conformidade entre o desejar e o realizar, entre o querer e o realizar. Faz parte do desenvolvimento da salvação.